Meus queridos, começando a nossa nova série Novos Rumos, você é meu convidado a ouvir, curtir e compartilhar. Seja abençoado. O tema desse mês são Novos Rumos. E eu quero explicar um pouquinho sobre qual é o meu projeto para esse novo tempo. Eu acho que nós estamos começando um novo tempo, acho não, eu tenho certeza. E eu sabe, irmãos, e todas as vezes aqui, nesses anos que nós tivemos aqui, um ano no Hotel Tamandaré, depois 6 anos aqui, Deus sempre me dava novos passos, Ele foi me dando novos passos, e essa semana Deus me deu novos passos também. E eu queria que nós lêssemos Atos, do capítulo 2, do verso 42 ao 44. A igreja que eu sonho para o futuro. Nunca foi tão importante a gente ter uma igreja verdadeira e que a gente sonhe. Uma dos pilares da nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, amém? Os irmãos entendem o que é isso? Aonde Cristo é o centro. Conversei com o Val essa semana e nós vamos ter a nossa escola dominical, que não é domingo. Nós chamamos ela de Bueno School. Nós teremos matérias de escola dominical pelo Zoom. O Valdo vai estar liderando essa parte. Nós vamos começar com Gênesis. Não é seminário, não é instituto bíblico, é para os irmãos, vão se inscrever, vai ter lá a turma. E nós teremos uma série de estudos falando sempre da Bíblia, capítulo a capítulo. Sabe, eu não sei você, mas eu estava vendo essa semana alguns artigos. Eu não sou muito de ver vídeos. Se você me mandar um vídeo, provavelmente eu não vou ver, tá? E provavelmente eu não irei acreditar nele. Mas eu leio muito, eu pesquiso muito. E uma das coisas que eu estava vendo essa semana, numa pesquisa, é que agora com a inteligência artificial, um pregador jogou na inteligência artificial o texto raça de víboras. E a inteligência artificial, ela discrimina tudo isso. E ela escreveu assim, esse texto foi falado em tal capítulo, para tal pessoa, em tal momento, e tal pessoa disse. Porém, a conclusão da inteligência artificial é: não devemos usar mais essa expressão nesses dias, pois ela não cabe no mundo hoje mais. Sabe o que acontece, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, não fique com medo não. O Senhor é a nossa força. Guarda a Bíblia que você tem em casa. Guarda ela. Ou compre mais umas 3. Porque vai chegar o tempo que a Bíblia será atualizada. E vão tirar coisas que não se aceita mais. E nunca foi tão importante nós pregarmos a palavra e ensinarmos a palavra. A igreja que eu sonho é uma igreja que ela ensina a palavra. O texto vai ser projetado aqui? Atos 2:42? Ou já desmontou a nossa projeção? Estou brincando. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Verso 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. 44. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja nasce nesse texto. O grupo de pessoas, após Jesus subir aos céus, o Espírito Santo vir, ela começa a se reunir e ela começa a comungar, a se alimentar da mesma palavra. E assim, chegou uma criança, isso é porque chegou uma criança na salinha e fizeram festa lá. É bom demais isso. Então, nós sempre estaremos estudando a palavra. Hoje eu não vou estudar essa palavra versículo a versículo, ou frase, mas eu quero falar de 3 pilares que eu quero muito para a nossa igreja. Amém? 3 pilares para que possamos estar vivendo em comunhão, vivendo no ensino, repartindo o pão, cheios de temor, vivendo maravilhas e sinais do Senhor. Essa é uma igreja calorosa. Essa é a igreja que eu sonho. Dizem aí, tem uma frase que é verdade, que a igreja é a cara do pastor. Mas eu acho que isso vai se cumprir mais agora, para um novo lugar, para um novo tempo. A minha vida, eu não sei você, mas a minha vida é feita de ciclos. E a sua também. Começa a notar ciclos na sua vida. Ciclos que se encerram, ciclos que começam. Começa a entender como Deus fala com você. Às vezes Deus te manda para lugares que talvez inicialmente você não iria estar. Mas Deus, Ele tem um projeto lá na frente para você. É isso que nós temos que entender. Final de semana, eu tinha marcado lá no carnaval. No carnaval eu estava em casa fuçando meu computador, mexendo, escrevendo algumas coisas. E apareceu no meu Google passagens aéreas, promoção de carnaval. E eu então entrei lá na promoção e vi que a Cibele, eu sabia que a Cibele, minha esposa, não ia ter férias.
E ali eu comprei, tinha uma passagem muito barata, ida e volta a São Paulo. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa que é uma tradição do meu pai. Meu pai sempre falava assim, meu pai era de São Paulo. Ele falava assim, todo pai, ou pelo menos todo paulista, tem que levar o filho em São Paulo. E eu nunca tinha levado minhas filhas em São Paulo. Então nós fomos a São Paulo, fomos na sexta-feira, a Cibele conseguiu uma folga, e retornamos 6 da manhã de segunda-feira, chegamos aqui às 8 horas, às 8h40 eu já estava na obra, né? E fomos dar um rolê em São Paulo, aquele rolê que todo mundo você vê, ou que você foi lá quem gosta, né? Mercadão, Paulista, teatro, museu, fomos fazer essas coisas. Claro que eu fui no Morumbi também, óbvio, assisti o São Paulo, uma simples coincidência de data, tá? Mas eu vou te falar algo mais marcante para mim. Foi quando eu fui visitar as minhas filhas, nós combinamos, a minha família, de irmos a uma igreja. De ir numa igreja. Nós queríamos ir numa igreja específica. Uma igreja específica. E lá nessa igreja, o salão da igreja, a igreja ela é muito grande em membros, mas o salão é menor do que o nosso, um pouco menor que esse. Então a igreja, São Paulo é outro mundo, não que lá seja melhor ou pior. Pastor, você tem vontade de morar em São Paulo? Claro que não. Eu adoro Goiânia. São Paulo é para ir passar um final de semana, irmãos. Tá? E aí então, nós chegamos naquela igreja, como o salão é menor, lá tem um culto às 8 da manhã, lotado, às 10 da manhã, lotado, e ao meio-dia, lotado. E eles abriram um outro prédio em outro bairro, com a mesma liderança, que começa às 16 e às 18. E chegando lá, eu acho que a gente tem cara de turista, a moça que estava na porta, a serva lá da igreja, aquele dia, uma jovem, chegou para nós e falou, a gente chegou 10h15 na igreja, o culto era às 10. Irmãos, vocês estão nos visitando? Sim, estamos visitando vocês, viemos aqui e tal, sou amigo do pastor, e eu sou pastor também, já dei minha carteirada logo. E ela falou, olha, nós não temos lugar para vocês na igreja, vocês podem sentar aqui no jardim, lá tem um jardim, esperar o culto do meio-dia. Eu falei, não tem um lugar na igreja? Não, na verdade o subsolo, onde tem uma televisão, já está lotado também, nós fomos no subsolo para ver. 80 pessoas assistindo numa televisão normal, tipo essa aqui, o culto que não cabia na igreja. E ela foi me levando no estande do seminário, me levou na cantina, me apresentou a igreja, me fez um tour pela igreja. E no final ela chegou em mim, eu falei, olha, a gente vai embora, nós vamos lá para Paulista, lá a Paulista é fechada, nós vamos andar na Paulista agora, aproveitar amanhã, nós estamos turistando. Falei para ela, obrigado, Deus te abençoe. Ela falou, posso orar por você? A menina falou, posso orar por você? Você não pode ir embora sem orar por você. E ela orou por mim e falou assim, olha, eu sinto algo do Espírito Santo para falar para você. Deus vai trazer pessoas, principalmente famílias, a serem restauradas nesse novo tempo que Ele tem para você. Aí orou pela Liz, orou pela Das. E eu fui embora e eu falei, moça, que horas você chegou aqui hoje? Aí ela, 6h30 da manhã, pastor, para arrumar a igreja para os meus irmãos. Mas vocês têm um culto às 8, às 10, ao meio-dia? Que hora que a irmã vai embora? Ela, provavelmente às 2h30. É uma honra servir ao Senhor. Eu entrei no carro, eu falei, é isso que eu quero lá para o Bueno. Eu quero pessoas que amem tanto o Senhor, e que na hora que eu fale assim, vamos orar com os irmãos, não se feche na ostra da família, ou na sua própria célula, mas que tenha ousadia de orar por alguém, que a pessoa que chega ali na porta seja tão bem recebida, e lá no novo prédio isso vai ser tão importante, por quê? Porque lá tem uma porta, e vai ter um hall. E essa pessoa terá que ser muito bem recebida até ela entrar no hall. Porque já é uma barreira para ela entrar no prédio da igreja. Ela vai ter que ser muito amada, muito querida. E é sobre isso que eu quero ministrar hoje. Eu quero que Deus vire uma chave dentro de nós. Para que, por exemplo, se nós tivermos que usar um estacionamento, irmãos, a 4 lotes da nossa igreja, vai ter que ter um irmão servo que vai ficar lá e naquele domingo ele não vai assistir ao culto, a não ser pelo YouTube no celular dele. E ele vai ter que, talvez, no dia de chuva, pegar o guarda-chuva da igreja e trazer as pessoas para o prédio e se molhar para a glória de Deus. Você está disposto nisso? Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Aquela menina, eu fiquei impressionado, não foi com o jeito que ela me tratou, foi com a oração final e com quanto tempo ela estava trabalhando, servindo a igreja. Por servir, é uma escala, é um time, é uma equipe. A equipe de louvor vai ministrar os 3 cultos lá também. Os 3 cultos eles vão ministrar. Eles entregam aquele tempo para o Senhor. Mas antes de chegar nisso, eu quero dividir essa igreja que eu sou em 3 princípios. Primeiro, a igreja que
eu sonho é uma igreja que tem discipulado, diz amém por isso. Mas um discipulado que começa aonde? Em casa. Eu estou fazendo uma série de reuniões na comissão de bispos para que nós, como Luz para os Povos, tenhamos uma identidade de discipulado. E eu comecei a mergulhar em livros sobre discipulado. Um eu citei há 15 dias atrás aqui. Ele chama Projeto Videira. Ele é do mesmo autor de um livro, um autor americano chamado A Treliça e a Videira. E ele fala uma coisa que é incrível. Como nós queremos discipular a igreja se nós não discipulamos a nossa casa? Então, irmãos, a partir de agora, dessa semana, eu quero te pedir, eu quero te desafiar, se você ainda não tem, a você ter o seu culto familiar. Diga amém por isso. Eu comecei a falar, irmãos, que provavelmente a Bíblia não vai ser aceita em alguns lugares. A minha filha estava me contando que na Jocum, quando um jovem vai para a Jocum fazer curso, tem um curso específico na Jocum que o jovem ele tem que ir para lugares onde não pode levar a Bíblia. Eles ficam 6 meses decorando a Bíblia, para ir em missões, tendo a Bíblia na mente, e não de papel, e não no celular. É proibido, os aplicativos de Bíblia são bloqueados em alguns países. Então eu preciso chamar a minha família, irmãos, eu não posso terceirizar o ensino da Bíblia para a igreja. Aqueles 40 minutos que estão acontecendo ali, eu creio que uma criança pode se converter e virar no futuro um pastor por causa de uma palavra ali. Você crê? Mas eu creio que muito mais o ensino em casa faz com que a pessoa seja um pastor. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, ele pede sabedoria porque havia uma influência direta do seu pai Davi. E a prova na Bíblia é Provérbios capítulo 1, 2 e 3. Davi conversa com Salomão e fala só sobre sabedoria. Sabedoria. Então eu estabeleci 3 princípios. Esse sermão aqui, ele surgiu sexta-feira, quase foi um download celestial. Eu estava deitado ali no meu sofá, deitado, eu levantei e falei para a Sibeli assim, eu preciso digitar algumas coisas que estão vindo aqui no meu coração. Primeiro, a partir de hoje, Deus vai ser o centro da sua casa, amém ou não? Você vai estabelecer uma vez por semana o culto familiar. E lá em agosto, nós vamos abrir no aplicativo, Anderson, não sei como, um registro desses cultos familiares. Nós não teremos só o culto, a célula, nós teremos também culto familiar. Não para eu te fiscalizar, mas para você se empolgar, para você falar, eu estou te pedindo uma vez por semana, parar tudo, chamar seus filhos e ensinar a palavra. Se é um casal, pai e mãe, o marido assume isso e ele vai escalar as pessoas para falar, ele assume a liderança de fazer isso. Se você é uma irmã que está sozinha, nesse momento, você que cuida do Senhor, você vai assumir isso. E uma vez por semana vai ser marcado. O discipulado começa dentro de casa. Somos nós que precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos. A segunda coisa que eu coloquei nesse discipulado em casa, é importante que ele aconteça para que cada um encontre o seu papel dentro da família. Como assim? Os nossos filhos estão sofrendo nas escolas e no mundo e no cinema, seja onde for, uma enxurrada diária, TikTok, Instagram, sobre uma vida legal sem responsabilidades. E um dos pecados da igreja, que nós nos acostumamos, foi não pensarmos em filhos. Os jovens de hoje não são instruídos por nós a casarem e ter filhos. E isso é algo do Senhor, é algo bíblico, irmãos. É algo bíblico. Quando nós ensinamos aos nossos filhos que eles devem se casar e ter filhos. Enquanto o tempo todo, essa geração está sendo ensinada pelo mundo que não precisa casar. Você não precisa, ganhe seu dinheiro e vai fazer um mochilão, nada contra mochilão. Mas é muito melhor fazer um mochilão casado. E isso tem que ser ensinado por quem? Por nós. E não é ensinado de uma forma chata, seu pai chato. Eu lembro uma vez que um jovem me procurou para conversar há alguns anos. Ele falou, olha, eu tenho tido muitos problemas com o meu pai. Meu pai, a gente não se bate, está muito ruim. E aí eu tive a liberdade de ligar para o pai daquele cara e falei assim, olha, você vai sair com seu filho, você vai fazer um passeio legal, faz o passeio que ele gosta. Se ele gosta de McDonald's, você não vai no McDonald's e vai ficar criticando o sanduíche que seu filho gosta.
Tem pai que é muito chato. O menino gosta de McDonald's, ele vai lá, não, isso aqui é isopor. Isso aqui não é sorvete de verdade. Mas o menino gosta, para você ganhar o coração do seu filho. É para você ser um pai legal. Porque lá no mundo as pessoas vão ser legais com ele. Sabia disso? Vão ser muito legais com ele. E aí você tem que se conectar aos seus filhos. Seja um estádio, um cinema, um teatro, não sei. E aí eu conversei com aquele pai e dei a fórmula para ele. Na outra semana, quando eu estou chegando na igreja, está aquele jovem na porta da igreja. Eu falei, olha lá, ele vai me dar um abraço. Vai falar, pastor, você é o cara. Ele falou assim, obrigado, pastor. Meu pai saiu comigo e falou que eu falei tudo para você. E foi o passeio mais chato que teve. E ele me criticou. E ele me deu uma bronca. O pai simplesmente se desconectou completamente daquele filho. Nunca foi tão necessário a gente conversar. Não é dar bronca, não é brigar. Falar o que a Bíblia diz sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel do jovem. O que a Bíblia diz? Como diz o Nelson do Eu Escolhi Esperar. O Eu Escolhi Esperar é para quem está namorando. Quem está solteiro não escolheu. Não é verdade? Tem gente que está solteiro e fala assim, eu escolhi esperar. Mentira, você não escolheu. Você está orando para que venha a bênção. O eu escolhi esperar é para não ter relação sexual antes do casamento. E a gente pega uma frase e deturpa ela. Outro princípio. Quando nós ensinamos a Bíblia em casa, nós criamos alicerces familiares. Você pega a Bíblia do bebê, aquela Bíblia parece um travesseiro. O bebê está lá, nascendo dente, babando. Ele morde a Bíblia, irmão. Ele está na fase oral, ele morde a Bíblia. Ele está comendo a Arca de Noé. Aí depois de um tempo ele começa a ler a Bíblia, a ver e pintar a Bíblia em quadrinhos. Toda vez que uma criança pinta o pai, a gente fala, eu preciso ir no médico, não é? Porque eu estou tão feio assim, não é verdade? Então, depois ele começa a ler, quando começar a ler, ela vai ver os quadrinhos. Você precisa dar Bíblias na faixa etária e sentar com seu filho e brincar com seu filho. Precisa, irmãos. Se você não fizer isso, alguém vai fazer. Você não pode ir para um restaurante, irmãos. Meu Deus, essa palavra aqui, ela não é boa de jeito nenhum. Você não pode ir para um restaurante com seu filho, pegar um celular, ele com 2 anos de idade, pôr para ele para um vídeo para você ter sossego, irmãos. Não faz isso, não. Não faz isso. Você está destruindo a mente do seu filho. Você tem que conversar, deixa ele comer, deixa ele derramar, deixa ele se lambuzar, deixa. Você é pai, você não tem um passarinho que você vai dar alpiste, troca água, troca alpiste e sai, não. Você tem que ficar ali do lado o tempo todo. Saiba quem está andando com seu filho, saiba o que o professor está fazendo com seu filho. Vai na reunião de pais. Eu sou professor, só vai na reunião de pais o pai do menino bom. A gente fica esperando o pai do endemoniado, nunca vai. Só chegam os meninos 10. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Vai todo mundo embora. Eu não queria vocês aqui. Aí você diz, cadê o pai daquele menino? Não vai, mas não vai nunca na reunião de pais. Ensine aos seus filhos a verdade da palavra. Amém ou não? Repita comigo assim, discipulado. Começa em casa. Eu estava viajando e eu recebi um WhatsApp da igreja falando que o Valdo pregou domingo. E ele falou assim, repita comigo. Eu fiquei muito feliz, Valdo. Tá? Uma nova fase da sua vida. Né? Segundo ponto, igreja sendo igreja. Pode colocar para mim. O que é uma igreja sendo igreja? 3 pilares de uma igreja. Edificação / comunhão. Quando nós voltarmos a reunir nas casas aí em agosto, você vai convidar as pessoas para que vocês sejam edificados na palavra, porque há uma palavra a ser compartilhada, e também termos comunhão. Igreja é importante a gente se sentir bem. Todo mundo que eu converso sobre igreja, eles falam assim, não, eu não fiquei naquela igreja porque eu não me senti bem. E o sentir bem não é só ser amigo do pastor, não, irmãos. Vão abrir a mente para uma igreja maior. O pastor é amigo de todo mundo. Já passei dessa fase de ter ali o grupo de elite do pastor André, e você já foi, era quando eu era líder de jovens. Eu sou amigo de todo mundo. Todo mundo, eu converso com todo mundo. Você precisa encontrar a sua panela. Ah, lá na sua igreja tem muita panela. Tem, nós estamos com uns 12, nós vamos ter 20. Só que a gente não chama panela, a gente chama célula. E é lá onde você vai ter sua edificação. E é lá onde você vai ser alimentado. E é lá onde você vai ser edificado. A outra coisa, para que cada um encontre o seu papel dentro da sua família. É isso? Ou perdão, eu estou lendo o tema.
servir uns aos outros. Eu li aqui, bati rápido. Para que possamos servir uns aos outros. Aí eu volto daquela menina que eu falei para as minhas filhas, voltando da viagem. Falei, meu Deus, é isso que eu quero para domingo, dia 30. Eu quero pessoas. Hoje, a nossa escala de recepção aqui é feita através das células. Irmãos, eu tenho um desafio para lançar hoje aqui para a igreja. Nós vamos desconectar a recepção das células. Nós vamos ter um grupo agora, um ministério de servos que vão ser a recepção da igreja. E esse grupo, quinta-feira, já tem a primeira reunião comigo. Eu já vou ensinar o que nós vamos fazer. Então, nós vamos colocar amanhã no grupo da igreja um Google formulário. Você vai se inscrever e nós vamos ter um treinamento já para domingo que vem. Pastor, se tiver 2 pessoas, é o que eu preciso para domingo que vem. Para que as pessoas cheguem e falem, ó, aqui é o nosso novo banheiro. Nosso novo banheiro vai ter 3 boxes de sanitário, mas só tem um agora. Aqui onde tem uns canos vai ser a pia. Vai ter um espelho bonito aqui no banheiro feminino. Irmãs, profetiza quando você for no banheiro. Você vai chegar lá e orar. Levar lá atrás e falar assim, olha, aqui vai ter uma sala. Você está vendo aqui onde não tem nada? Aqui vai ser um mezanino, com as salas bonitas. Essa equipe vai até cantar, era uma casa. Não vai não, tá? Então, servir a igreja que eu sonho é a igreja que a gente serve uns aos outros. Amém ou não? Quando a família aqui da igreja me avisou que estava mudando para Badiana, eu falei assim, opa, é assim que começa uma igreja. A igreja mais antiga da Luz para os Povos no Brasil é numa cidade chamada Alegrete. Alguém já ouviu falar dessa cidade, irmãos? Ela fica na divisa com o Uruguai e a Argentina. Um sargento da polícia, do exército, ou aeronáutico, não lembro, não sei, foi transferido para lá. Ele era da Luz para os Povos Goiânia. Tem mais de 30 anos que em Alegrete nós já temos 5 igrejas, e nós temos mais 7 igrejas no Uruguai e na Argentina, porque o irmão foi transferido. Quando você está sendo transferido, irmãos, a sua vida não está acabando não, Deus está jogando uma semente. Algo vai acontecer naquela transferência. E essa família está sendo transferida, eles não estão aqui, eles estão de férias. Eles estão sendo transferidos, já foram, na verdade. Eles estão ainda no bate e volta. Mas ali começa uma célula. Ah, pastor, e você vai deslocar, indo e voltando? Claro que não sou eu, irmãos. Para a obra crescer tem que ter voluntários. Pessoas falam, eu quero, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então, a segunda coisa que eu quero, como igreja nessa nova fase, é uma igreja servindo uns aos outros. A terceira coisa que eu quero é que nós possamos desenvolver ministérios. Diga amém por isso. Uma igreja onde quem ensina vai ensinar, quem canta vai cantar, quem toca vai tocar. Olha só, eu tenho projetado uma igreja de criança fantástica. Fantástica. E tem pessoas que... E é tão fantástico, irmãos, que a gente vai precisar de mais pessoas. Nós vamos mudar uma chave no nosso coração. Eu não venho na igreja para receber, eu venho para servir. Amém ou não? Eu vou servir, porque se nós formos muitos, você vai servir a cada 2 meses, 3 meses. E vai ser aquele dia que você vai esperar ansiosamente. Hoje é o dia que eu vou servir. Eu não sei vocês, mas eu empolgo muito em servir. Todo o congresso da minha vida eu era voluntário, de carregar cadeiras, de lavar banheiro, de levar preletor, de trazer preletor. Já fiz tudo que vocês pensaram. Tudo. Tudo. Servindo ao Senhor. Hoje tem já uns 10 anos que eu prego em toda a conferência dos povos. 20 anos eu fiquei servindo na porta. 20 anos eu fiquei servindo na porta. E quando eu não estou lá em cima, às vezes eu estou lá na porta servindo. E não tenho problema com isso, porque eu amo servir. Esse é o nosso chamado, servir. A igreja sendo igreja é a igreja que desenvolve ministérios. E a terceira coisa, a igreja versus a sociedade. O que nós somos para o bairro que Deus nos colocou? Deus nos deu um bairro de presente. Deus nos colocou num bairro. Ah, mas nós estamos em vários bairros, não tem problema, porque a igreja é igual padaria. Sabia? Pelo menos para quem é aficionado em padaria como eu. O meu problema de peso não é almoço, é padaria, irmão. Se fechassem as padarias, isso não vai acontecer, eu talvez seria mais saudável. O Anderson está viajando de férias. Porque essa é a minha tentação. Quando eu viajo para uma cidade, o primeiro lugar que eu quero saber é como é que é a padaria do lugar. Eu não importo muito com o restaurante do lugar.
E igreja é assim, eu saio lá do meu bairro e vou lá na minha igreja, porque lá eu sou amado, lá eu sou querido. E aonde a gente planta alguém, algumas coisas começam a acontecer. Primeiro, nós contextualizamos o evangelho para aquela região. Então Deus te colocou numa empresa, Deus te colocou numa sala, Deus te colocou numa escola, Deus te colocou numa universidade, Deus te colocou ali e você começa a ser igreja naquele lugar. E a igreja começa a atrair as pessoas porque ela desenvolve ministérios e vai abençoando as pessoas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso saber o jeito de falar do evangelho para cada tipo de pessoa que eu vou lidar. Eu preciso. Eu estava na oficina com o meu carro fazendo uma revisão terça-feira. E chegou um cara falando alto, falou assim, olha, eu sou uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Ele falou alto assim, com o outro cara. E eu olhando assim, ele começando falando alto, falei, irmão, você usa o kippá, o tarik? Ele olhou para mim assim. Ele falou, quem é você? Eu falei, por quê? Não, porque você usou expressões que não sou pessoa. Eu falei, na verdade, eu estou me conectando a você. Eu estou querendo trocar uma ideia com você. Eu não podia chegar para aquele irmão e falar assim, você usa aquele chapeuzinho? E ali nós começamos a conversar. Eu preciso me conectar às pessoas. Eu preciso, irmão. Esses dias eu entrei no Uber e tinha um aviso bem grande no Uber assim, ó, sou surdo. Se quiser conversar comigo, digite no aplicativo ou me mostre o celular no sinal vermelho. E bem grande, por favor, coloque o cinto de segurança. E eu saí do carro e falei, quando encontrei minha esposa, falei assim, por que eu não fiz Libras com você? Porque a Cibele é formada em Libras. Por que eu não fiz Libras? Porque quando eu converso com alguém em Libras, alguém que não fala, que não ouve, perdão, aquela pessoa se sente, fala assim, opa, você se importa comigo. Quando um missionário vai para a Alemanha abrir uma igreja, e ele fala inglês, ele vai atingir brasileiros e estrangeiros. Mas se ele aprende o alemão, ele vai atingir os nativos. Entende o que eu estou falando? Se eu vou pregar para as crianças, eu tenho que falar como uma criança. Se eu vou pregar para adolescente, eu tenho que falar assim, tipo assim, não? Porque eu preciso me conectar com eles. Mas se eu estou numa mesa de professores lá na escola, eu já começo a conversar com eles de uma outra forma. Paulo fala, me fiz romanos para os romanos. A igreja, ela precisa entender, e ela precisa saber aonde que Deus te plantou. Talvez Deus te colocou numa casa, num bairro, porque ali Deus quer que você mude aquela rua. Eu já vi ruas serem transformadas por célula, irmãos, eu não sei você, mas eu já vi. Eu não estou lendo livro, isso não foi de leitura de livro, até poderia ser, mas foi porque eu li ali, e foi muito bom. Eu vi, perdão. Nós tínhamos bairros, ruas que a igreja não entrava, ou ninguém entrava, só entrava a polícia. E aí nós começamos a entrar com as células, com o evangelho. E Deus começa a mudar aquela região. Amém? E a terceira coisa, diga assim, desenvolvendo ministérios. Eu falei errado de novo, eu estou na frente aqui, perdão. Oh, meu Deus. Visão para a cidade, a igreja que influencia a região socialmente. Essa também, eu não estou com o meu retorno aqui. Espera aí. Visão para a cidade, é essa mesmo, perdão. Então nós vamos ampliando, abrindo a nossa visão. Por exemplo, na célula de adolescentes, os adolescentes serão treinados. Treinados, pais. Cobre do seu filho, no bom sentido da palavra, para eles participarem da célula. Serem treinados a abrir células nas escolas. É muito bonito quando você vê um adolescente falando de Jesus. E é muito legal quando ele começa a ganhar as pessoas, os amigos dele para Jesus, pelo evangelho que ele prega, pelo evangelho que ele estabelece, pela vida dele. E último ponto, que aqui meu tempo já está esgotando. Engajamento cultural. Os membros ocupando, agora acertei, não acertei, gente? Opa! Engajamento cultural. Os membros ocupando lugares estratégicos. Os membros ocupando lugares estratégicos. Olha, vocês estão aqui, Bispo Sérgio, Bispo Aida? É mesmo? Sejam bem-vindos. É uma honra. Hoje é o dia da maior oferta dessa igreja. Não, estou brincando. Então, queridos, presta atenção. Nós entrarmos em cada área da nossa profissão e nós sermos bênção naquele lugar. Se Deus te dá uma loja, todo mundo sabe, opa, aquela loja tem algo diferente.
Se Deus te coloca no rádio, peraí, é a primeira vez que agora tem o programa gospel da Rádio Hip. Tem alguém sendo luz naquele lugar. Ah, se você está lá no tribunal, você começa a ser alguém diferente. E nós infiltrarmos nos lugares da sociedade. A igreja que nós sonhamos para esse novo tempo, para esse novo ciclo, é a igreja que trabalha o discipulado começando em casa. Segundo, é a igreja que pensa no bairro. Terceiro, é a igreja que cada um vai sendo um missionário aonde Deus o colocou. Porque é muito bom, irmãos. Vou te falar para vocês, é muito bom quando você chega num lugar e você identifica aquela pessoa e você percebe que ela é uma cristã, que ela é crente, que ela é bênção. Eu estou lendo um livro que está me gerando uma crise. Olha o título do livro, já estou indo para o fim. Pecados que nós acostumamos, terrível. Até pensei com a Cibele, pregar isso não vai ser motivacional nenhum para a igreja. E eu mergulhei nesse livro, é do Iago, Valdo, do Iago Martins. Pecados que nós acostumamos. Ah, irmãos, eu devorei esse livro. E eu entrei numa crise. Porque fala lá de pecados que nós acostumamos. Você quer um bom? Atrasar. Atrasar. Às vezes a gente tem um hábito de atrasar. E por isso a gente não leva um bom testemunho, porque nós atrasamos. Uau! Você quer ver outro? Terrível. Roupas. Roupas. Você tem que perguntar para o Espírito Santo, não é só mulher não, é homem também. Espírito Santo, eu posso ir com essa roupa para a academia? Não sei se você vai na academia, eu vou na academia com as minhas filhas. Irmãos, graças a Deus pelo fone, agora precisa de um óculos escuro, que passa vídeo só para você. Mas ainda tem pessoas que têm a roupa de ir para a igreja e a roupa de ir para o shopping. Você tem que perguntar lá para o seu guarda-roupa, quando você abrir ele, Espírito Santo, eu sou templo do teu tempo, posso usar essa roupa? Não é porque a moda diz isso. Não é porque a moda dita isso. Pecados que nos... Quer ver outro? Preguiça. Lá ele fala, preguiça. A gente, às vezes, fica procrastinando as coisas. Não tomar a decisão. E cada pecado desse, ele vai citando na palavra. Ele vai mostrando a palavra. São 10 pecados. 10 pecados que nós acostumamos. Faltou um que eu ia incluir. Quando eu terminei, eu falei assim, poxa, poderia ter um aqui. Pequenas mentiras. A gente às vezes fala pequenas mentiras. Mas tem um lá que eu lembrei que é forte. Palavras torpes, ele coloca lá palavrões. Você já viu que o palavrão ficou algo normal? Normal. Às vezes você está numa roda de crente e você tem um monte de palavrão. Mas o que está acontecendo aqui? Sabe, irmãos, nós estamos começando um novo tempo. Semana que vem é um novo ciclo para nós. E eu sei que Deus vai fazer muito, muito, muito. Mas a gente tem que virar uma chave no nosso coração. Uma igreja que começa dentro da nossa casa. E que nós vamos ampliando ela, amplificando ela. Para que possamos, então, abençoar as pessoas. Obrigado por você ter visto, ouvido essa palavra, compartilhe, curta. Quando você curte o YouTube, o Spotify, manda para mais pessoas. E se você quiser também, convide pessoas a ouvirem e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.